Uhum. Falava no meu canal: "Gente, cuidado com o Banco do Brasil. Eu acho ótima empresa, também é a minha maior posição, lá no passado, também tô comprando, mas cuidado, não vai ter 30, 40, 50 carteiras. Não, Bruno, você não sabe de nada, a diversificação vem com o tempo. Aqui eu tenho minha meta aqui", e isso é uma coisa que eu discordo muito do pessoal da GF. Eu gosto muito do pessoal da GF, sou amigo do Fábio, sou amigo do Jean, conheço a Luísa, apesar de não falar tanto com ela, gosto muito do trabalho deles, mas não concordo 100% com o que eles falam. A gente tem as diferenças, eu acho isso até bom, inclusive. E ainda que é parecida, que é uma estratégia previdenciária também dos 2, Exato. né. A gente tem esses pontos de concordância, que são a maioria dos pontos, e alguns pontos de discordância. E uma dos pontos de discordância que eu tenho com eles é justamente isso que eu inclusive já devo ter falado pra eles no podcast que eu fiz com eles. Eu não acho que faz sentido essa ideia de você ter uma meta de ações e você primeiro cumprir a meta de ações em uma empresa e depois ir pra outra. Porque isso automaticamente faz você concentrar, talvez por muito tempo, em uma única empresa. Ah, não sabia que tinha que bater a meta em uma empresa pra depois só ir pra outra? Algumas pessoas interpretam dessa forma. Não sei se eles realmente falam isso, ou se as pessoas interpretaram dessa forma. Entendi, que o pessoal vai no teu comentário falar isso, É, por o exemplo. pessoal: "Ô, Aham. Bruno, mas o pessoal da GF eu não sei se o pessoal da GF falou exatamente assim, né, porque Uhum. eu não estou nos cursos deles, mas o que eles falam é: "Eu sigo essa metodologia de meta de ações". Tudo bem, não tem problema você ter meta de ações, mas tenha uma meta de 1.000 ações em Banco do Brasil, e tenha 1.000 em BB Seguridade, e tenha 1.000 em Petrobras, e tenha 1.000 em Taesa. E vá fazendo isso de pouco em pouco, e não primeiro 1.000 em BB, depois 1.000 em BB Seguridade. É, aí fica difícil Entendeu? mesmo Fica essa difícil, concentração. porque você Uhum. concentra demais. Muito bom se tá dando tudo certo, como aconteceu até ano passado com o Banco do Brasil. Uma maravilha, quem consertou estava ganhando uma puta grana, dividendo bom. Do final do ano passado pra agora, caiu pela metade o dividendo. Tô nem falando do patrimônio, tô falando do dividendo, que é o que importa. Uhum. E aí eu acho isso ruim, entendeu? E essa meta de ação eu vejo que, por um lado, é positiva a partir do momento que o cara pensa: "Eu não vou olhar pra cotação, eu vou olhar pra quantas ações eu preciso pra conseguir ter a renda desejada no futuro". Exato. Isso faz com que você fique mais tranquilo de acordo com a volatilidade da empresa. Isso é bom. Então, eu tenho a meta de 5.000 ações no Banco do Brasil, por exemplo, eu tô com 1.000 agora, a cotação caiu 30 e poucos por cento, eu consigo com o mesmo dinheiro aportar mais. Agora, a partir do momento que você tem uma meta pra cada empresa e você tem que terminar de uma empresa pra ir pra outra, faz com que você concentre muito, com que caso tenha algum problema, né, se tá dando tudo certo, beleza. Agora se caso tem algum problema, você vai atrasar e muito a sua construção de patrimônio, né. Exatamente. Uhum. E isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é visão, eh, palpável do pessoal que me mandou as carteiras, dos Uhum. membros do canal, e eu vi isso acontecendo. E relato do pessoal: "Não, eu sigo assim, eu primeiro faço uma meta, depois vou pra outra". Eu falei: "Gente, eu não gosto dessa forma. Se você quiser fazer, faça, né, cada um toma a sua decisão. Mas você tem que montar o seu portfólio num cenário onde as coisas estão ruins, ele sobrevive ou não. E não se tudo tá bom, ele tá bom", entendeu? Porque se tudo tá bom, né? Não precisa montar nada, você não precisa ser um gênio de nada. Essa é a minha opinião. Uhum. É, essa meta de Eu não realmente, né, gosto disso. parando por Eu esse não gosto disso. aham, parando por esse ponto mesmo, o camarada vai lá e vai focar só em uma, não o risco dele é muito grande mesmo e Ainda acaba mais eu vejo perdendo. que é uma volatilidade alta no curto prazo, então às vezes o cara não aguenta ver: "Ah, eu tô com essa empresa aqui, vou bater a meta primeiro, vai cair 30%", o cara, por mais que no longo prazo poderia dar certo, no curto prazo, às vezes, ele se prejudica. É, se ele, por exemplo, sei lá, tem 6 empresas na carteira, divide a meta dele por 6 em cada uma e vai aportando, né. É, exato, exato. E às vezes o pessoal quando tá começando, coloca aquelas metas muito longe, né. Pô, quero ter 1.000 ações de Banco do Brasil. Tá, mas qual que é o seu aporte mensal? R$ 100. Pô, você entende que você vai ficar talvez por uma década só investindo em uma única empresa. E se essa empresa piorar muito? Entendeu? Então essa que é a ideia. Eu penso dessa forma. Então, eu sempre digo: diversifique, que vai ser melhor pra você. Porque todo mundo é humano, né? Por Uhum. mais que a gente fale aqui, que a gente age de forma racional, a gente tende a agir de forma racional, mas a emoção sempre vai existir. Todo mundo é humano, a não ser que você seja psicopata, que não tem emoção nenhuma. Então a emoção sempre vai estar no jogo. Então é melhor que você diversifique a sua carteira pra blindar ainda mais a emoção, tá? De entrar na sua decisão. E agora para o ponto que todo mundo quer saber, Banco do Brasil, o que que você vê? É oportunidade? Teve algum o Banco do Brasil perdeu algum fundamento na tua visão ou não? Boa. Perdeu o fundamento, isso é um fato. E quando eu digo perder o fundamento, é o ROI sair de 20 para 8, Uhum. resumindo, né. Então isso é uma perda de fundamento. Agora, isso é uma perda de fundamento de curto prazo. O que que eu gosto sempre de separar com o pessoal que me acompanha lá? Existe uma perda de fundamento de curto prazo, isso é um fato, quem não enxerga isso está se fechando para a realidade, e está errado também. E existe uma perda de fundamento de longo prazo para a tese do negócio. Eu não acho que se perdeu a tese de comprar Banco do Brasil e ter Banco do Brasil numa carteira previdenciária, não acho.
Até porque eu acho que esse ROI de 8, 8,5, 8, ou até que sai um pouquinho menos agora no terceiro tri, vamos ver, né? Porque ainda vai ser meio ruim, já foi inclusive antecipado pela gestão. Isso não vai para sempre, não é ad eterno. Então isso seria um cenário muito ruim que aconteceu. O banco deve se reajustar. O ROI não vai ser de 20, mas o ROI não vai ser de 7,5. Talvez o ROI seja de 16, 17, 17,5, que não é ruim. Entendeu? Para uma estrutura do Banco do Brasil que também é muito apoiado no agronegócio, que é muito cíclico também. Temos que entender essa questão. Então existe uma perda de curto prazo, isso é verdade, mas não uma perda de tese. Agora, como que a gente faz para comprar Banco do Brasil? Eu sempre gosto de falar isso pro pessoal. Tem algumas formas de ver. Eu vou comprar fazendo um cálculo de preço-teto passado, eu vou comprar fazendo um cálculo de preço-teto projetando o futuro. Ou eu vou fazer um híbrido, que é usando as duas coisas. O que faz mais sentido nesse momento? Não faz sentido você usar o passado. Porque o fundamento de curto prazo piorou muito e essa melhora vai demorar. Ou seja, vai demorar 1, 2, 2 anos. 1, 2 ou 2 anos e meio para melhorar. Exato, e aí o cara vai ver o cenário que era bom. Então, se você olhar para o cenário que é bom, que foi 2024, 2023, você vai falar, pô, puta oportunidade, vou comprar. E aí você vai comprar num preço ruim. Porque para os próximos 2 anos vai estar dessa forma. Então, como que eu gosto de ver Banco do Brasil hoje? Deixa eu só projetar. Eu só projetando o Banco do Brasil, ano corrente, ano para frente, meus cálculos. Hoje eu tenho praticamente 0% de margem de segurança para comprar Banco do Brasil, projetando 2025 e 26, olhando só assim. E Com ainda ele a quanto? A 18? daria 18, mais ou menos. 18 e pouquinho. Ou seja, eu tenho praticamente nada de margem de segurança em Banco do Brasil. Se eu olhar para o passado, eu tenho bastante, mas eu acho que não faz sentido. O que eu fiz então com o Banco do Brasil? Continuo com ele na minha carteira, é uma posição grande ainda, vai continuar me pagando dividendo, normalmente. Eu vou olhando para o mercado que vai acontecendo e vou reajustando a minha posição e comprando agora de forma menor, né? Se vai me dando margem de segurança. E à medida que o resultado for saindo, eu vou lá e reajusto os meus cálculos de projeção, porque agora é um cálculo que tem que ser ajustado mesmo a cada resultado, porque é uma projeção. Então eu estou olhando dessa forma. Quem vendeu, eu não acho que fez um bom negócio, a não ser que você tenha vendido a 29, a 27, que foi antes do resultado. Mas quem vendeu agora, eu não acho que faz um bom negócio. Por quê? Porque você vende num pior cenário do mundo, que é esse ROI de 8, esse ROI de 7 que pode acontecer, que é o pior cenário. Não acho que isso deva piorar ainda mais. Exato, que o mercado ele vai precificar o futuro. Exato. Essa cotação dessa forma está precificando já que o ROI vai ser absurdamente mais baixo do que os resultados anteriores. Exatamente. Então, quem vendeu agora, eu acho que não fez um bom negócio, porque vende no fundo do poço. Mas o cara que não tem Banco do Brasil ainda, é a maior oportunidade do mundo dele comprar tudo agora? Também não acho. Ah, Bruno, pô, mas e aí, quando é que eu vou comprar? Quando eu tiver a margem de segurança e quando a projeção permitir. E aí você que tem que fazer a sua projeção, a verdade é essa, né? O jeito que você quer escolher. Então o que eu tô aproveitando hoje? O que eu tô achando mais óbvio? BB Seguridade. BB Seguridade caiu na mesma proporção que o Banco do Brasil, com um resultado que não piorou e que não vai piorar dessa forma. Então tá mais óbvio de comprar, entendeu? Ou até mesmo a Caixa Seguridade, que é da parte de seguros. Mas essas polêmicas, pô, Banco do Brasil vai falir, Banco do Brasil já era, nunca mais vai pagar dividendo, isso aí quem fala também é bobagem, é sensacionalismo, é querer clique, isso não vai acontecer. Até porque o próprio governo quebra a gente, mas não quebra o Banco do Brasil, né? Exato. Não, e o Banco do Brasil não vai quebrar, não existe isso de quebrar. As pessoas só têm que entender que o banco está passando por um pior momento. E nesse pior momento, a depender da sua projeção que você faz, pode ser uma oportunidade ou você pode querer segurar. É uma questão muito pessoal. Exato, o banco nem Entendeu? prejuízo está dando. O Como que vai quebrar dando Não, lucro? exatamente. Não é e eu acho que foi acertado, apesar de algumas críticas na gestão do Banco do Brasil, foi acertado deles diminuírem o payout. O acionista de verdade, que conhece o negócio, fala, pô, eu tô investindo aqui para um negócio de longo prazo, iria querer essa diminuição de payout também. Por que eu digo isso? Porque senão você teria um consumo de capital no Banco do Brasil que faria com que ele precisasse, por via de força de lei, depois diminuir esse payout na veia. Diminuir talvez para 0, para recompor esse capital. E isso poderia demorar. Então é melhor que ele continue pagando um pouco de dividendo, mas menos, para não afetar esse capital e depois conseguir aumentar. Então isso é uma questão cíclica. O pessoal só tem que entender como que está minha projeção, como que está meu cálculo. Então, dá para comprar Banco do Brasil hoje? A depender do seu cálculo de projeção, até dá. Mas não é a oportunidade mais óbvia do mundo. Por quê? Porque o curto prazo piorou e o cenário para 2 anos, 2 anos e meio para frente piorou também. Aí é o custo de oportunidade. Custo de mesmo. oportunidade, exato. Se você falasse para mim, pô, Bruno, mas nada na bolsa tá bom, tudo piorou. Então, beleza, uma questão de custo de oportunidade. Mas como hoje eu tenho outras empresas que pioraram em termos de preço na mesma proporção, especialmente o caso do BB Seguridade,
mas que não piorou o resultado, eu prefiro hoje direcionar um pouco mais de aporte para BB Seguridade e daqui a pouco eu volto a adicionar Banco do Brasil. Mas eu não vendi, ela continua lá, minha maior posição, continua recebendo dividendo, continua reinvestindo. Tem um ponto que eu vejo que talvez pro camarada que concentrou muito em Banco do Brasil, por exemplo, o cara tinha 80% da carteira em Banco do Brasil, e aí teve que tomar essa paulada pra aprender que não vale a pena concentrar tanto, mesmo num cenário ruim, talvez valha a pena ele diversificar e vender uma parte pra montar outras posições, porque a carteira dele continua muito concentrada. Então, nesse caso, eu acho que seria uma possibilidade de venda. Por exemplo, quando foi saindo os resultados do Banco do Brasil, eu fui refazendo os meus cálculos, né, de preço para colocar essa nova realidade, que todo mundo foi pego de surpresa. Então não é que eu não comprei Banco do Brasil desde que começou a cair. Eu comprei. Só que eu só consegui também aproveitar essa queda e comprar porque eu tinha uma carteira diversificada, entendeu? Porque imagina se eu tivesse uma carteira que só fosse Banco do Brasil. Não dá para ficar comprando só Banco do Brasil se só tem Banco do Brasil. Só que graças à diversificação eu consegui aportar nas outras empresas e continuar aportando em Banco do Brasil, porque aí meu percentual do Banco do Brasil na carteira não mudou, entendeu? Então ela continuou diversificada, porque eu ia aportando um pouco mais, mas a empresa ia caindo. Então, percentualmente falando, tava ali, tava tranquilo. Mas imagina o cara que só tinha isso e concentrou. Ele não ia conseguir. Essa que é a questão. Diversificar também é uma questão de você conseguir aproveitar a oportunidade de um bom negócio, que às vezes cai bastante também. Porque pro cara que tem 80%, aí cai muito. É muito mais difícil dele comprar, porque é praticamente só isso a posição dele. Mas quanto que era na tua carteira pública a tua posição de Banco do Brasil antes de ter esse resultado ruim? E queria saber se você se arrepende de não ter outras posições ou ter concentrado demais, dependendo da posição. Não, a minha maior. Eu cheguei a ter o meu limite em Banco do Brasil, que se eu não me engano foi 22, 23% da minha carteira. Que já estava estourando o limite. Já estava quase começando a ficar uma concentração demasiada. O que eu gostaria de ter? O que eu tenho hoje, na verdade. 15% em Banco do Brasil. 14 e pouquinho, que é o que eu tenho. Então, se eu ficar num range máximo de 15 a 20, né? 20 é a margem de erro, o máximo. Eu acho que eu tô bem. Então, eu não me arrependi nesse sentido, né? Eu aproveitei bastante a oportunidade, num bom cenário, assim como todo mundo. Mas eu não me arrependo de ter concentrado, porque isso não aconteceu. Eu não vejo isso como uma concentração, porque tá dentro do meu limite da minha regra. Achei que era mais até. Não, Acho que... não, ele chegou a ser 23, acho que o máximo foi 23, que foi ali quando tava 27 e pouquinho, quase 29. E aí com a queda toda voltou aqui, ó, agora pra 15. Mas não me arrependo disso. Agora, olhando pra frente, né, o que eu poderia ter feito de diferente, né, agora sabendo, né, que o Banco do Brasil piorou. Pô, eu poderia ter mantido fora dessa margem de erro, né, eu poderia ter mantido os 15, 16% ali, que eu teria ganhado um bom dividendo e a minha carteira teria sofrido menos agora. Mas eu sempre fui muito respeitoso, assim, com as minhas regras, a minha própria carteira. E às vezes até o pessoal falava, pô, Bruno, dá uma desrespeitada, não tem problema, tá muito bom. Ah, não, gente, não vou aproveitar por estar em outra empresa, porque eu gosto de manter esse percentual. Então, o que eu vejo? Pô, até 20% numa empresa, mas o ideal até 15%, e quando é empresa de commodity, até 10%. Eu respeito muito isso. Então, pô, Vale chegou um momento que passou, mesmo com a Vale a 50, 49, eu não tava mais comprando, porque tinha passado um pouco. Aí eu esperei agora, ela voltou. Então tem toda essa questão, mas eu respeito bastante. Então eu não tenho arrependimento, não.